como que é a distribuição da população brasileira nesse território tão vasto que nós temos? E como que é essa dinâmica populacional? Você já ouviu falar de países populosos e países povoados? Qual que é a diferença? O que que é população economicamente ativa? O que que é IDH? E o que que é setor primário, secundário e terciário? Essas são as perguntas que eu estarei respondendo hoje, tema do nosso PET na semana 4. PET 2, segundo PET, semana 4. Vamos lá. Estou aqui com o meu computador e gravando no celular, por isso vai ter hora que eu vou estar aqui consultando o computador, porque as letrinhas são maiores, né? No celular a letra é muito pequenininha. Vamos lá. Quero ser bastante breve. O que é a diferença entre país populoso e povoado? Vamos lá. Um país populoso é aquele país que tem uma quantidade total de pessoas, muita gente mesmo. China, Índia, né? Estados Unidos são países que tem muita gente. O Brasil é um país populoso, 210 milhões de pessoas. Só que aí, quando você ouve falar de um país povoado, quer dizer que talvez ele tenha menos gente na sua população, sua quantidade total, só que dessa população total, quando você divide pelo tamanho do território, você percebe que muita gente mora por quilômetro quadrado. Isso é um país povoado. Então o que é a diferença? Populoso é um país que tem uma grande população total, números totais. Quando você fala de povoado, muito pouco povoado, é a quantidade de pessoas que habitam por quilômetro quadrado. Por exemplo, China e Japão. A China é 10 vezes mais populosa do que o Japão, aproximadamente 10 vezes mais populosa que o Japão. Entretanto, a China tem uma extensão territorial, a Rússia tem uma extensão territorial enorme, são países gigantes. Então, a população se distribui ao longo desse território. Elas têm para onde elas se distribuírem, né? Assim, para onde elas irem. Aí quando você pega o Japão, que é uma ilha pequenininha, você pega lá, por exemplo, a Indonésia, você pega Bangladesh, são países pequenos, territorialmente dizendo. Então, a população nesses países tem que ficar mais concentrada. A população tem que ficar mais aglomerada por quilômetro quadrado, porque eles não têm muito espaço para habitarem. Entenderam então a diferença de um país populoso para um país muito povoado, pouco povoado? Então essa é a diferença. O Brasil, ele é um país bastante populoso, porém ele é pouco povoado. Por quê? A média, até fala aqui no PET, né, que a densidade demográfica do Brasil em 2018, deixa eu achar aqui para vocês, era ali de 24,5 habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Quando você chega em São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, Belo Horizonte, grandes cidades, tem muita gente morando por quilômetro quadrado. Mas quando você pega a extensão territorial do Brasil, você vê na região norte e na região centro-oeste, são poucos habitantes por quilômetro quadrado. Então isso faz toda a diferença. Então o Brasil é um país populoso, mas é um país pouco povoado, com um povoamento um pouco baixo, diferente do Japão, que é um exemplo. O Japão tem menos gente que o Brasil em quantidade geral, mas é uma população mais concentrada
ali por quilômetro quadrado, certo? Vamos aí um outro tema, tópico, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. O que é o Índice de Desenvolvimento Humano? É a qualidade de vida da população. Qual que é a qualidade de vida? Acesso ao saneamento básico, acesso à educação de qualidade, acesso a bens e serviços, que tem uma renda que consiga cobrir ali as necessidades básicas do ser humano. Quanto maior a renda da população, quanto melhor o sistema de saúde, quanto melhor o sistema de ensino, melhor é o IDH. O IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 0, pior o IDH, pior a qualidade de vida. 0,300, 0,400, pior. Quanto mais próximo de 1, 0,890, 0,900, quanto mais próximo de 1, melhor é a condição de vida das pessoas, melhor é o IDH. Os melhores IDHs estão na região da Escandinávia, na região nórdica, países lá do extremo norte europeu, né? Nós temos lá, por exemplo, a Dinamarca, a Noruega, Suécia, são países com IDH extremamente desenvolvidos. Nós temos aqui também, estou fazendo aqui, gente, um resumão, tá? Depois vocês vão ler esse texto, mas enfim, é um resumão para que vocês possam ter um norte, como fazer as atividades aí. Nós temos aí o assunto também que é tratado aqui, que é sobre a população economicamente ativa, PEA. O que é a população economicamente ativa? É a quantidade de pessoas, é a população que trabalha, é a mão de obra, a população que vai, que está trabalhando, está gerando a roda da economia. Então, os aposentados fazem parte da população economicamente ativa? Não. Apesar deles terem trabalhado, deles comprarem, pagar impostos, eles não fazem parte da população economicamente ativa. Por que não fazem? Porque não trabalham mais. E essa população economicamente ativa, elas são pessoas que exercem uma atividade remunerada, tá? E o que acontece? Geralmente, esse cálculo ele é feito das pessoas que trabalham, com carteira assinada, com contratos, né? Mas nós sabemos que dentro da economia existem pessoas também que trabalham no subemprego, trabalham de forma informal, né? Desculpe a redundância da palavra, que também contribuem para a economia. Nós temos aqui um outro ponto que deve ser tratado com vocês, que é sobre os setores econômicos, setor primário, setor secundário, setor terciário. O setor primário, ele é agropecuário e extrativismo. É o primário, é o primeiro, o que vem da natureza, né? Extração de matéria-prima e produção agropecuária. As atividades ligadas à indústria, que é a atividade de transformação da matéria-prima, é considerada atividade secundária. E o setor terciário, atividades terciárias, são o comércio, a prestação de serviços, ou seja, a primária ela produz a essência, né, a natureza ali produz algumas coisas, por exemplo, a extração de minério de ferro, tá lá, a natureza produziu, aí o ser humano vai extrair, é a atividade primária. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai levar isso para a indústria, né? A indústria que vai produzir lá os produtos à base de ferro, setor secundário. E no setor terciário vai para a loja, o
o comércio que vai comercializar esse produto, né, que foi extraído e produzido lá nos setores primário e setor secundário. Até aí eu acho que está tranquilo, né? Eu acho que tranquilo. Só um detalhe aqui, ainda fala no texto, que a população economicamente ativa no Brasil, a PEA, era de aproximadamente 91,4 milhões de pessoas que trabalham, pessoas que estão aí produzindo, pessoas que estão contribuindo economicamente para o país. Aí depois, gente, nós temos aqui as atividades na página 84, que essa primeira aqui, ela vai falar que o Brasil é um país populoso, o Brasil tem as suas discrepâncias, a sua desigualdade na distribuição da população. Vocês vão ler aqui as opções e vão marcar a alternativa correta de acordo com o mapa. Eu não vou explicar, gente, para o vídeo não ficar muito longo, porque senão vou ter que ficar lendo demais aqui também, né? A número 2 fala também sobre a população do Brasil. Vocês vão estar lendo o enunciado, analisando o mapa, analisando tudo que nós falamos, que o Brasil, né, ele é um país populoso, porém tem a sua desigualdade na distribuição da população, certo? E vocês vão analisar e vão responder aqui com uma alternativa correta. A número 3 fala também de população, fala de censo. Nós já falamos isso na aula anterior, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós já falamos sobre isso na aula anterior. A número 4, ela aqui já vai tratar sobre outros assuntos, vai trazer uma charge, né? E vai falar da desigualdade social, que aspectos de desigualdade social estão representados aqui nessa charge, né? E essa charge é muito famosa, muitos livros e apostilas têm essa charge. Eu falo da desigualdade social. Página 86, a página 86, nós temos aí o seguinte enunciado: o Brasil é o 84, né, no ranking do IDH global, mundial. Quais ações favorecem a melhoria do IDH em nosso país? Vocês vão falar quais são as ações que levam um país a ter o seu IDH aumentado, o seu IDH melhorado. Já falamos isso anteriormente. Número 6, temos 3 imagens, correto? Temos 3 imagens aqui. E vocês vão fazer o seguinte: a partir da análise, pode-se afirmar que as atividades econômicas representadas são... Aí vocês vão falar o seguinte, por exemplo, nós temos aqui atividade de professor, operador e atividade de balconista. Qual é primária, qual é secundária e qual é terciária? É isso que vocês deverão de falar aqui na atividade. Então, gente, estamos chegando ao final da nossa aula da semana 4. Eu agradeço a você que esteve assistindo esse vídeo, você que participou, você que tem acesso a essa explicação. Pode compartilhar, deve compartilhar com demais colegas, demais pessoas, para que tenham acesso aí a essa explicação sobre a população brasileira, IDH, população economicamente ativa. São aí os setores da economia, primário, secundário e terciário. É um assunto que vai ajudar muito vocês aí nas aulas remotas, tá? E esse vídeo estará disponível no Conexão Escola e também no YouTube. E você que queira tirar alguma dúvida, volta lá, assista o vídeo de novo e tire as suas dúvidas. Caso também a dúvida persista, né, como diz o Ministério da Saúde, se os sintomas persistirem, procure seu médico, né? Aí aqui já é o contrário: se os sintomas das dúvidas na atividade persistirem, procure o professor. Então pode mandar uma mensagem para mim pelo aplicativo
da rede estadual de ensino de Minas, que é o Conexão Escola, ou podem também enviar uma mensagem também no YouTube, no chat ali nos comentários. Pode deixar o seu comentário, a sua dúvida, e eu estarei respondendo vocês. Então, valeu, muito obrigado pela presença e participação de vocês, e até a nossa próxima aula, que é semana que vem. Valeu, tchau, tchau, fui!